Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, o padre dizia ao princípio que ia falar de Santo Expedito. Santo Expedito, mártir, milênio, Armênia, os primeiros séculos da nossa religião. Soldado romano que sempre deixava, hoje seria o procrastinar, para amanhã a sua conversão. Certo dia, muito decidido, por isso na sua imagem está bem claro este acontecimento, ele decidiu hoje ser batizado, hoje seguir a Nosso Senhor, mas o diabo, disfarçado de corvo, dizia cras, em latim amanhã. Daí vem a palavra também procrastinar, deixar para amanhã. Cras. E sabendo que era o inimigo, Santo Expedito, como está na sua imagem, pisa no corvo e declara o hoje da sua conversão. Não se sabe muito sobre ele. É um daqueles mártires que foram dizimados pelo Império Romano, cujos detalhes Deus não quis, em sua providência, que soubéssemos. E ele ficou ali, vai ser decapitado, vai morrer, como todos os soldados que professaram a fé em nosso Redentor, mártir da Armênia. Passam-se muitos séculos, a igreja sempre o venerou, mas de modo muito discreto entre países e países, uns mais, uns menos. Mas no fim do século XVIII, princípio do XIX, a França, com as suas imagens nas igrejas, começa a divulgar essa devoção. Muitos milagres. É comum nas igrejas da França. Aqui no Brasil nós colocamos um pé, uma mão de cera, não como fazem a Aparecida. Os franceses também fazem, mas normalmente colocam uma plaquinha, dizendo muito agradecido ao santo que deu a graça. E de trás das imagens de Santo Expedito, novamente tem muitas plaquinhas de agradecimento. Depois veio ao Brasil, princípio do século XX, e aqui em São Paulo, essa devoção começou a ser muito forte, princípio do século. Até que veio o Vaticano II, e dentre os santos, que eles fizeram uma nova seleção, Santo Expedito foi colocado como uma lenda. Tem uma dificuldade com seu nome, Expedito. Expeditus quer dizer rápido, veloz. Os modernistas começaram a dizer que foi uma lenda, outros racionalistas diziam, modernistas também, que era um apelido, mas nós temos um problema. Os romanos não eram muito criativos para nome. Talvez faltou o espírito nordestino brasileiro para colocar nome nos seus filhos. Porque o primeiro filho muitas vezes chamava primos, o segundo secundos, tércio, o terceiro, quintus, o quinto, sextus, o sexto. E vai que Santo Expedito nasceu rápido, expeditus. Não temos nenhum problema quanto a isso. Nos dirá a sua mãe quando chegar o juízo final. Mas em todo caso, seja um apelido, porque importa o que ele existiu. Importa que ele um dia tomou uma decisão de agora servir a Nosso Senhor e que o amanhã ele esmagou, porque o amanhã é verdade que a Deus pertence, mas nesse caso era um engano do inimigo. Tem coisas que nós deixamos para amanhã e vai ser tarde. E tem coisas que quando chegar o amanhã for hoje, vamos deixar para o amanhã, e fica a vida inteira a esperar o amanhã, que quando se torna hoje, se torna amanhã também. Isso foi o caso desse santo. O batismo exige muito do batizado. Ele tinha que deixar a vida leviana, tinha que deixar o respeito humano, e ali corria em risco a sua vida. Vida física, morrer. Mas o soldado romano não era hoje como se alistar às Forças Armadas obrigatoriamente e depois de algum tempo ser descartado ou a duras penas seguir a carreira. Era uma conquista.
Eram sacrifícios tremendos, físicos e morais também, que se exigia dos soldados. E ele sabia que era tudo que era a conquista humana estava para se perder com esse hoje. Por isso ele deixou para amanhã. Amanhã eu seguirei Nosso Senhor, amanhã eu vou me batizar, amanhã eu vou praticar certas virtudes, amanhã eu vou me confessar depois de batizado. Mas só que este amanhã era um engano do diabo. Tem coisas que é amanhã e a Deus pertence. Nosso Senhor diz que a cada dia basta o seu afã. Mas, na oração mais perfeita, nós dizemos o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E era justamente este pão da vontade de Deus, da providência de Deus, das graças de Deus, que o diabo deixava para amanhã, nessa procrastinação. E o que nós devemos fazer? Exatamente como Santo Expedito. Tem coisas que não, amanhã será tarde. E este prorrogar, postergar, é um eterno até que a morte venha. E aí nós vamos gastando as forças das nossas almas. Aí vem a desistência, o desânimo, porque vamos deixando sempre para amanhã alguma coisa por resolver, alguma pessoa para conversar e resolver certos problemas, algum perdão a dar ou receber, algum vício a ser vencido, tudo para amanhã nesse caso, e amanhã e depois, passado, vai fazendo com que um dia nós desistamos. Por isso o diabo, o inimigo da nossa salvação, gosta de deixar as coisas para depois. Mas quando se trata de conversão, problemas a resolver, decisões que devem ser amadurecidas com o tempo, mas o amanhã se torna hoje e temos que pôr a mão no arado em um momento e não olhar para trás. Então, o Santo Expedito, na devoção popular, é muito querido. Seu dia foi 19 de abril. E lendas não fazem milagres. Impossível. Não conheço ninguém que tenha rezado. Primeiro que é uma loucura, rezar a Hércules e alcançar um milagre. É uma lenda, mitologia. Mas esse santo, seja qual o seu nome, nada impede que ele seja de fato expedito, ele se faz muito milagroso. É verdade que as pessoas vão pedir saúde, emprego, graças honestas, mas se nós pedíssemos a ele também virtudes, devoção, decisão para seguir Nosso Senhor com esta virilidade de soldado de Cristo, ele nos dá hoje também. Então, queridas almas, seria de minha parte, diante de Deus, um absurdo deixar passar um santo tão milagroso e tão bombardeado pelo racionalismo, sem lhe dizer algumas palavras em sua honra e excitar no que depende também da graça de Deus, uma devoção a este santo. Nós vivemos num mundo que clama urgências, mas para coisas que poderiam ficar para depois. E as coisas urgentes, ao revés, todos deixam para amanhã. Então, o Santo Expedito vai fazer com que este amanhã diabólico seja esmagado por uma força de vontade vinda com a graça de Deus, decidida, determinada para resolver. E aí a nossa vida vai ser diligente, como o nome deste glorioso santo, para servir a Deus e comer o pão nosso de cada dia o seu pão da vontade de Deus e da sua providência. Seria um disparate de minha parte não falar desse santo, porque de fato lhe devo, para as almas que Deus coloca em nosso caminho, muitas graças alcançadas. No juízo final, os senhores verão a lista. Muitas. Então, como foi uma missa privada no dia 19 de abril, e esta é a primeira que temos aí, a alma dos senhores, falar dele é um grande prazer, e ficar aí curioso de saber esperar o juízo de Deus para saber seu nome e suas façanhas, será também muito proveitoso para chegar ao juízo de Deus e depois ir para o céu, e poder conversar com esse soldado valeroso, valente, corajoso, determinado, e que se tornou um santo tão glorioso, que mesmo os que se acham inteligentes têm um posto na lista da lenda, as almas simples, temerosas de Deus, não o baixou dos altares. Por isso nós vemos hoje, é incontrolável a devoção a ele. E, inclusive igrejas, que aqueles que vão fazer suas procissões, as suas devoções, a missa inclusive, não acreditam nele.
mas em respeito ao povo, em todo caso, algo disso Deus se vale, que é devotíssimo, acaba honrando e para eles servem de humilhação, né? Tem que carregar o andor de quem eles não acreditam. Ter que ver um monte de ação de graças, de milagres, para quem eles atribuem a uma lenda. Mas aí a voz de Deus, a verdade, humilha os soberbos, derruba dos tronos os poderosos e exalta os humildes. Gente simples, mas gente agraciada de ver as proezas de quase 1700 anos da vida e morte desse santo, mas os santos do céu não estão mortos, vivem e reinam com Cristo, por isso são grandes benfeitores. Então todos nós temos algo a decidir na nossa vida. Todos nós temos algo a resolver e agora, nesta hora, nesta missa, neste dia, antes da meia-noite. E em dúvidas, incertezas, nós precisamos sempre da luz do alto. E foi o que Santo Expedito fez. Temos sempre a inspiração da graça, com as graças atuais, que Deus sempre e constantemente dá. E por outro lado, nós temos o espírito humano, o espírito que levamos, e o espírito infeliz do diabo, que às vezes se alia ao humano para fazer-se surdo à voz do Espírito de Deus. Enquanto fica esta união do humano com o diabólico, o amanhã sempre será a nossa determinação. Aí se passam-se anos, passam-se dias, meses, e a nossa vida fica um perene amanhã de nada resolvido e tudo conversado e aparentemente tudo decidido. Mas quando a graça de Deus se faz ouvir e silencia os temores humanos e silencia também, exorciza a voz do diabo, aí nós temos a determinação da vontade, que o que é para ser decidido agora está decidido e o amanhã a Deus pertence, mas quando o amanhã for hoje, também será resolvido o que deixamos. Então foi isso que este glorioso santo fez e mereceu com isso ser um herói da fé. Foi então, poucas palavras, o hoje que o fez Marte. O hoje que o fez soldado valeroso de Cristo. E o hoje que ele disse o fez também ser bem apressado e eficaz nas correrias da vida de alcançar-nos graças. Por isso, faz jus a seu nome. É um santo apressado. Corre para nos dar graças, porque o tempo que temos é breve e o amanhã pode ser tarde. Então peçamos a este glorioso santo que do céu nos ensine a tomar a decisão do agora, do hoje. E o amanhã a Deus pertence, mas quando o amanhã for hoje, também este hoje se cumprir. Com o que devemos fazer, o esforço que devemos fazer, as graças que devemos abraçar e assim por diante, sempre com esse espírito de determinação, que não vem do orgulho da autossegurança e suficiência, mas vem da graça de Deus, que quer que cada dia avançamos no caminho da perfeição da nossa salvação. Que Santo Expedito então rogue por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.